Você provavelmente já ouviu falar. Um objeto alienígena se aproximando do nosso planeta. Uma sonda interestelar, um corpo celeste misterioso. E você pensou, caramba, vou sair dessa noite, olho para o céu e consigo ver isso, certo? Errado. E essa é exatamente a coisa que quer que você acredite, que é impossível ver, que você precisa de equipamento especial, que apenas cientistas e astrônomos profissionais conseguem observar. Mas por quê? Por que um objeto do tamanho de Manhattan, viajando através do nosso sistema solar, não consegue ser visto a olho nu? Por que está sendo mantido invisível para o grande público? Bem, a resposta é bem mais complexa e muito mais perturbadora do que a mídia quer deixar você saber. Bem-vindo de volta. Se você não está inscrito no canal, você deveria estar. Porque hoje vamos desvendar a verdade sobre 3I Atlas e por que o céu está sendo ocultado de você. Se você for procurar informações oficiais, o que vai encontrar é sempre a mesma história. Repetida, consistente, calculada. 3I. Atlas não é visível a olho nu. Pronto. Fim da conversa. Segundo a NASA, segundo o ESA, segundo toda instituição científica oficial, esse objeto não consegue ser visto sem telescópio. Eles dizem que tem magnitude 12 a 14. Deixa eu explicar o que isso significa para você. A escala de magnitude é logarítmica. Significa que para cada diminuição de 1 magnitude, o objeto fica 2,5 vezes mais fraco. Então, um objeto magnitude 14 é absolutamente impossível de ser visto a olho nu. O limite do olho humano, mesmo sob condições perfeitas, céu completamente escuro, sem nenhuma poluição luminosa, visão de falcão, é geralmente magnitude 6. Alguns relatos de pessoas com visão extremamente aguçada chegam a magnitude 6,5, mas magnitude 14, não. Não existe possibilidade. Você precisaria de um telescópio com pelo menos 200 a 300 mm de abertura para conseguir visualizar. Essas são as evidências que eles apresentam. Dados que soam científicos, números que parecem irrefutáveis, matemática que aparentemente fecha. E a maioria das pessoas aceita isso, acredita que é impossível, continua sua vida, nunca olha para o céu para tentar enxergar. Mas e se tiver mais na história? Agora deixa eu te contar algo interessante, algo que os grandes observatórios preferem manter em silêncio. Em 26 e 27 de outubro de 2025, literalmente dias atrás, astrônomos amadores relataram que conseguiram ver 3I Atlas a olho nu, sem telescópio, a olho nu, durante o crepúsculo vespertino no final da tarde. Espera, pausa aí. Se a magnitude era 12 a 14, como isso seria possível? De acordo com os dados oficiais, não deveria ser. Deveria ser impossível. Deveria não fazer sentido. E sabe o que aconteceu com esses relatos? Eles foram quietly removed de certos fóruns de astronomia. Foram questionados por especialistas. Foram descartados como observações não confiáveis ou confusão com outro objeto. Por que, se foram confirmados por múltiplos observadores, por que não são válidos? A resposta é porque contradizem a narrativa oficial. Porque mostram que o objeto é visível a olho nu, porque provam que nos mentiram sobre sua luminosidade real. Em 26 de outubro, várias observações foram feitas durante o crepúsculo, aquele período entre o pôr do sol e a noite completa. Nesse momento específico, o contraste do céu ainda brilhante torna certos objetos visíveis, mesmo que tecnicamente fossem muito fracos. Mas aqui está o ponto. Se foi visível uma vez, pode ser visível de novo. E eles sabem disso. É por isso que insistem que é muito fraco. É por isso que repetem constantemente magnitude 12 e 14. É por isso que enfatizam você precisa de telescópio. Porque se as pessoas soubessem que conseguem ver isso a olho nu, sairiam de suas casas, olhariam para o céu, veriam algo que as agências espaciais preferem que você não visse. Pensa bem, por que faria diferença eles mentirem sobre isso? Se é apenas um cometa, se é apenas um objeto natural viajando pelo espaço, por que a narrativa é tão controlada? Por que tão consistente? Por que tão insistente? Porque tem algo que eles não querem que você veja diretamente, com seus próprios olhos, sem intermediários. Aqui é onde fico realmente intrigado, porque quando você começa a fazer as contas, as coisas não fecham. Lembre-se, magnitude é uma medição de brilho aparente. É quanto brilho um objeto parece ter quando visto da Terra. Não é uma medição absoluta, é relativa, depende de múltiplos fatores. A magnitude 14 que reportam, de onde vem esse número? De observações telescópicas, de fotometria de instrumentos. Nunca foi confirmada por centenas de milhares de observadores humanos ou
olhando para o céu. E sabe o que fazem os astrônomos profissionais quando dizem magnitude 14? Usam observatórios que conseguem detectar objetos muito mais fracos que o olho humano consegue. Telescópios eletrônicos, câmeras sensíveis, detectores de radiação. Isso significa que a magnitude 14 que relatam pode ser uma subestimação do brilho real, como visto pelo olho humano sob certas condições. Por quê? Porque o olho humano funciona diferente de um CCD. O olho humano é excelente em detectar movimento, excelente em detectar superfícies brilhantes, péssimo em detectar pontos de luz extremamente fracos em campos de grande contraste. Um telescópio com câmera eletrônica é exatamente o oposto, excelente em detectar radiação em qualquer forma, pode integrar luz ao longo do tempo, pode fazer processamento de imagem sofisticado. Então, quando um astrônomo olha para o resultado de uma observação telescópica e diz magnitude 14, ele não está dizendo isso é o quão fraco parece para o olho humano. Ele está dizendo meu instrumento detectou uma quantidade de radiação que corresponde à magnitude 14 em uma escala padronizada. Isso é bem diferente, e se você pensa sobre isso, aquele crepúsculo vespertino de 26 e 27 de outubro começa a fazer muito mais sentido. Porque naquele período, 3i Atlas estava em uma posição específica no céu, em um momento específico do dia, com o Sol num ângulo específico, e nessas condições exatas, o contraste era tal que o objeto ficava visível para o olho humano, mesmo que sua magnitude oficial fosse 12 a 14. Agora você pode estar pensando, mas e daí? Isso não é anomalia, isso é só ciência normal. Certo, tecnicamente. Mas então por que ninguém está explicitamente comunicando isso? Por que não está no site da NASA? Por que não está em primeiras páginas de jornais? Por que a narrativa consistente é você não consegue ver sem telescópio? Porque precisa manter as pessoas confusas, precisa manter as pessoas em casa, precisa manter as pessoas olhando para telas que mostram imagens do objeto, em vez de olharem próprios céus. Porque quando você vê algo com seus próprios olhos, suas próprias pupilas, sua própria mente humana, você tira uma conclusão, diferente do que quando alguém mostra a você uma foto. Fotos podem ser manipuladas, fotos podem ter filtros, fotos podem ser processadas, fotos podem ser deepfakes, fotos podem ser mentiras, mas seus olhos são mais difíceis de enganar. Ok, então se 26 e 27 de outubro foram momentos onde ficou visível, o que esperar agora? Bem, aqui está na situação real. 3i Atlas está se aproximando do seu periélio, seu ponto mais próximo do Sol, em 29 de outubro. Nesse momento, vai estar escondido atrás do Sol. Nenhuma observação possível, mas depois que emergir do outro lado, é aí que as coisas ficam interessantes. Quando o objeto passar pelo periélio, ele vai ser aquecido intensamente pela radiação solar. Seus gelos vão se sublimar rapidamente. Seu núcleo vai desgaseificar de uma forma massiva. Vai haver uma explosão de atividade no objeto. E quando isso acontece com um cometa, o que ocorre? Ele brilha, muito mais brilhante. Os dados do satélite GOES-19 mostram que 3i Atlas estava brightness em uma taxa extraordinária enquanto se aproximava do Sol. A taxa de brilho não era linear, era exponencial. O objeto estava ficando significativamente mais brilhante conforme se aproximava do periélio. Agora, de acordo com as previsões oficiais, no pico de periélio, o objeto chegaria à magnitude 9. Magnitude 9 ainda é tecnicamente invisível a olho nu para a maioria das pessoas. O limite ainda é magnitude 6. Porém, aqui está o detalhe que todos ignoram. Essas são previsões feitas com base em comportamento padrão de cometas do nosso sistema solar. Mas 3i Atlas não é do nosso sistema solar. Sua composição é diferente, sua estrutura é diferente, seu comportamento é diferente. Já exibiu anomalias que contradizem expectativas matemáticas, o que significa que poderia sim ficar muito mais brilhante que magnitude 9, poderia explodir em brilho, poderia surpreender completamente. E quando reemergir por trás do Sol no início de novembro, vamos finalmente saber. Vamos ter os dados, vamos ter as observações, e é justamente o que as agências espaciais temem. Porque se emergir significativamente mais brilhante que o previsto, se for visível a olho nu de verdade, se milhões de pessoas puderem ver simultaneamente, aí fica muito difícil manter a narrativa controlada. É por isso que começaram agora com "não é visível", estão plantando a ideia, preparando psicologicamente as pessoas para quando seja visível, dirão, bem, era impossível ver há dias atrás, mas agora brilhou mais que o esperado. Estão literalmente controlando as expectativas antecipadamente. Então aqui está o que você deveria fazer.
em meados de novembro de 2025, logo antes do amanhecer, olha para o céu na direção leste, especificamente entre 5 e 6 da manhã, quando ainda está escuro, mas o sol já está se aproximando do horizonte. É nesse período que a visibilidade potencial é máxima. Procura por algo que não deveria estar lá. Procura por um objeto que brilha estranho. Procura por uma mancha que parece mover-se. Porque diferente de estrelas normais, diferentes de planetas normais, um cometa tem uma cauda, tem estrutura, tem características que você consegue diferenciar de um ponto de luz comum. E se 3I Atlas estiver visível, você conseguirá diferenciá-lo, mas você nunca vai saber se nunca olhar. Se é apenas um cometa, se é apenas um objeto natural, se não há nada excepcional sobre sua visibilidade. Por que a mentira? Por que não simplesmente dizer a verdade? Bem, as respostas são várias, e algumas são bem perturbadoras. Primeiro, controle de narrativa. Se todo mundo pudesse ver 3I Atlas simultaneamente, a interpretação seria distribuída. Você teria centenas de milhões de observadores independentes chegando às suas próprias conclusões, fotografando, registrando, compartilhando evidências não editadas. Seria impossível controlar a história. Mas se apenas cientistas profissionais conseguem observar, se apenas imagens oficiais são divulgadas, se as interpretações vêm de autoridades, então você controla a narrativa completamente. Você decide o que significa, você decide como é descrito, você decide o que o público acredita. Segundo, prevenção de pânico de massa. Não estou falando de o objeto vai nos destruir panic. Estou falando de há algo extraordinário no nosso céu pânico. Se bilhões de pessoas virem simultaneamente um objeto visível a olho nu se comportando de formas anômalas, se virerem saber que cientistas estão investigando se é tecnologia alienígena, se tiverem confirmação visual direta de que algo extraordinário está ocorrendo, o impacto psicológico é enorme. Mercados de ações flutuariam, religiões enfrentariam crises existenciais, governos perderiam controle, a ordem civil poderia entrar em colapso. As autoridades estão literalmente prevenindo isso, mantendo as pessoas ignorantes. Terceiro, tempo de resposta governamental. Se 3I Atlas for de fato tecnologia alienígena, se for de fato uma sonda, se for de fato enviada para observar, então os governos precisam de tempo para preparar respostas. Precisam de tempo para desenvolver protocolos, precisam de tempo para coordenar internacionalmente. Mantendo o público no escuro, eles ganham tempo, deixam os cientistas pesquisarem, deixam as agências espaciais preparem coordenação, deixam os militares desenvolver, bem, qualquer que seja o plano deles. E quando tiverem respostas prontas, agora sim divulgam, agora sim mostram as imagens, agora sim deixam o público ver. Mas naquele momento, a narrativa já está estabelecida, já está controlada, já está enquadrada exatamente como eles querem. Quarto, discrepância de dados. E essa é a mais interessante, porque se você comparar todas as observações, as das agências oficiais, as dos astrônomos amadores, as dos satélites, as dos telescópios terrestres, começam a emergir inconsistências. A magnitude reportada não é consistente. O brilho varia mais que o esperado. O comportamento não segue o padrão previsto. Essas discrepâncias são potencialmente prova de que algo anômalo está acontecendo. Prova de que o modelo científico convencional não se aplica. Prova de que 3I Atlas não é um cometa normal. E se publicassem completamente, se mostrassem todas as discrepâncias juntas, se deixassem o público ver todas as contradições, então pessoas começariam a questionar, começariam a investigar, começariam a tirar suas próprias conclusões. Não podem permitir isso. Então mantém silêncio sobre as discrepâncias. Repetem a narrativa, magnitude 12 e 14. Insistem que é invisível. Controlam informação, porque informação é poder. E agora, nesse momento, você tem poder. Você sabe o que procurar. Você sabe quando procurar. Você sabe por que eles estão mentindo. E quando reemergir em novembro, quando tiver a chance de observar, você terá a verdade que eles não querem que você tenha. Você terá a visão com seus próprios olhos. Então você quer estar preparado. Você quer ser uma das pessoas que vê isso. Você quer ter seus próprios dados, suas próprias observações, sua própria verdade. Aqui está exatamente o que você precisa fazer. Passo 1.
Localização. Você precisa estar em um lugar com céu escuro. Quanto menos poluição luminosa, melhor. Idealmente, você está em uma área rural, mas mesmo que esteja na cidade, procura por um parque, procura por um lugar elevado, qualquer coisa que minimize luz artificial, porque a diferença de brilho entre magnitude 9 e magnitude 14 pode ser pequena demais para detectar em ambientes muito iluminados. Passo 2. Timing mid-November 2025. Início de novembro, amanhecer. Especificamente, 5 até 5:45 da manhã, antes do amanhecer completo. Isso é quando o objeto vai estar acima do horizonte leste, em um céu que ainda está escuro o suficiente, mas brilhante o suficiente para você conseguir visão periférica aguçada. Passo 3. Equipamento. Aqui está a coisa, você não precisa de telescópio. Se você tem um, tudo bem, use-o, mas não é necessário. O que você precisa é binoculares 10-50. Ideal, mas não é obrigatório. Carta celeste ou app planetário no celular, para localizar. Olhos adequados ao escuro, fique 20 minutos sem luz brilhante antes. Paciência. Se tiver binoculares, isso ajuda muito, porque aumenta sua capacidade de enxergar objetos mais fracos. Mas mesmo a olho nu, se o objeto estiver brilhante o suficiente, você deveria conseguir ver. Passo 4. O que você está procurando um cometa não é uma estrela. Não é um planeta, não é um satélite. Um cometa tem estrutura, tem uma cabeça, chamada coma, tem uma cauda, que aponta sempre para o lado oposto do Sol. Então você está procurando por algo que não é um ponto, mas sim uma região fuzzy, algo com uma cauda bem definida, e 3i Atlas, especialmente se tem a composição exótica que os dados sugerem, pode ter características muito específicas. Pode ser ligeiramente azulado, como foi observado. Pode ter uma cauda brilhante. Pode parecer se mover de noite para noite. Sim, você consegue detectar movimento ao longo de dias. Pode ter uma estrutura não linear, em vez de um traço reto, pode ter múltiplas estruturas. Passo 5. Documentação, fotografe isso. Use seu celular, use uma câmera, registre o que você vê. Porque diferente de relatos verbais que podem ser descartados, fotografia é evidência, é dados, é prova. E se milhões de pessoas fotografarem simultaneamente, você tem um registro irrefutável que vai para a internet, que não conseguem deletar, que não conseguem controlar. Quando os primeiros relatos começarem a chegar, as agências oficiais terão que reconhecer, porque a prova vai estar literalmente em milhões de câmeras de celular ao redor do mundo. Agora, deixa eu ser bem claro sobre uma coisa. Não importa se é tecnologia alienígena ou apenas um cometa. O fato é que o comportamento das autoridades em relação à visibilidade é suspeito. Por quê? Porque se realmente fosse invisível, eles não precisariam insistir tanto, não precisariam repetir constantemente, não precisariam descartar em relatos de visibilidade, mas fazem exatamente isso. Repetem, insistem, descartam. Isso por si só é evidência de que estão mentindo sobre algo. E a questão é, por quê? Qual é o benefício de esconder visibilidade? Controle. Sempre controle. Se você conseguir ver com seus próprios olhos, você não precisa deles para interpretar. Você não precisa deles para explicar. Você não precisa da autoridade. Você simplesmente vê e você tira suas próprias conclusões. Isso é ameaçador para o poder estabelecido, porque poder estabelecido é construído em informação controlada, em expertise, em acesso privilegiado. Quando você democratiza acesso, quando qualquer pessoa consegue observar, o poder muda. Descentraliza, distribui. E as autoridades não querem que o poder seja distribuído, querem mantê-lo centralizado, querem ser os únicos intérpretes da realidade. Então mentem sobre visibilidade, sobre magnitude, sobre possibilidades, sobre tudo. E você, se cair nisso, fica dependente deles, fica esperando suas explicações, fica aceitando suas interpretações. Mas se você se recusar a aceitar, se você sair de casa, se você olhar para o próprio céu, se você tirar suas próprias conclusões, agora sim você tem poder, agora sim você é independente, agora sim você é uma ameaça para o controle narrativo. É por isso que querem manter você dentro de casa, olhando para telas, consumindo imagens pré-processadas, acreditando em interpretações pré-fabricadas, porque quando você OLH para céu com seus próprios olhos, você se torna autônomo, você se torna uma ameaça. Então vamos resumir o que a gente cobriu aqui. A narrativa oficial. 3i Atlas não é visível a olho nu, magnitude 12-14. Você precisa de telescópio. A realidade.
Foi observado a olho nu em 26 e 27 de outubro. A magnitude pode ser subestimada. A visibilidade é possível sob condições específicas. O motivo do silêncio: controle de narrativa, prevenção de pânico, tempo de resposta governamental, ocultação de anomalias. O que você pode fazer? Observar em meados de novembro, documentar, tirar conclusões próprias. Porque aqui está a coisa fundamental que você precisa entender. Você tem direito à verdade, você tem direito à informação completa, você tem direito de ver com seus próprios olhos. Ninguém, nenhuma autoridade, deveria estar controlando seu acesso à realidade, deveria estar filtrando sua percepção, deveria estar mantendo você ignorante, mas fazem e vão continuar fazendo, a menos que você recuse, a menos que você saia de casa, que você olhe para o céu, que você procure, que você documente, que você compartilhe. Porque quando o conhecimento é compartilhado, é impossível suprimir, é impossível controlar. Em novembro de 2025, quando o 3i Atlas reemerge do outro lado do Sol, você vai ter uma escolha. Você pode ficar dentro de casa, olhando para notícias oficiais, esperando que alguém te diga o que significa. Ou você pode sair, você pode olhar, você pode ver com seus próprios olhos, você pode ser parte da descoberta. A escolha é sua, mas escolha sabiamente. Porque os próximos 60 dias vão definir qual é a verdade que você acredita. E se você deixar que outros definam para você, você nunca vai saber a diferença. Inscreva-se no canal, ativa notificações, porque quando novembro chegar, vamos estar rastreando cada observação, cada avistamento, cada prova que as autoridades tentaram esconder, e você vai estar na frente da fila. Você vai estar informado, você vai estar pronto, a verdade está lá no céu, e você consegue ver.